No vídeo anterior, a gente falou sobre as estratégias de ordenação baseadas em seleção e inserção. E a gente discutiu a implementação do algoritmo de ordenação por seleção. Vamos lembrar que a estratégia de seleção e inserção consiste em bipartir a sequência que a gente quer ordenar em uma parte já ordenada e uma parte ainda a ser ordenada. E essa bipartição é realizada com um único número que corta essa sequência no meio. E o que os algoritmos fazem nessa estratégia é selecionar um elemento da parte não ordenada e inseri-lo na parte já ordenada, mantendo essa ordenação. O algoritmo de ordenação por seleção, ele funciona dando uma ênfase maior no processo de seleção. Eu tenho um trabalho de selecionar um elemento de forma a facilitar a inserção desse elemento na parte já ordenada. Então, a gente viu que o algoritmo clássico ele vai ter um custo linear para selecionar esse elemento e vai ter um custo constante para inseri-lo. E ao realizar essa tarefa para cada elemento, eu vou ter um custo computacional quadrático. A não ser em uma variação, que é a heap sorting, que eu consigo ter um custo n log n. Agora a gente vai discutir a implementação do algoritmo de ordenação por inserção. A ordenação por inserção é um dos algoritmos mais clássicos que a gente tem para ordenação, por ser um algoritmo bastante simples. O algoritmo de ordenação por inserção, ele não vai ter um trabalho muito grande para selecionar qual é o elemento que deve ser inserido na parte já ordenada. Mas o custo disso é que a inserção desse elemento não é barata. Ou pelo menos não há uma garantia de que ela será simples. Então vamos pensar um pouquinho qual que é esse problema da inserção. Veja, a bipartição ela segue o mesmo padrão da ordenação por seleção. A única diferença é que eu não estou preocupado se os elementos são maiores ou menores que os outros. Eu apenas tenho uma divisão entre uma parte não ordenada e a parte ordenada. Então, se eu tiver essa separação, então, efetivamente, significa que a minha parte já ordenada, se ela estiver ao final, por exemplo, se eu tiver algo como um 7, um 9 e um 10, eu preciso inserir um novo elemento que terá esse espaço livre no início dessa parte ordenada. Mas o problema é que eu não sei se esse número é menor que o 7, se esse número é maior que o 7, menor que o 10, ou se esse número é maior que o 10. Eu não sei aonde eu tenho que realizar essa inserção. Veja, se esse número for maior que o 10, o vetor final ele deverá ser 7, 9, 10, e esse outro número poderia ser, por exemplo, o número 14. Significa que eu preciso pegar cada um desses elementos e empurrar um passo para trás para abrir esse espaço. Então, o grande trabalho desse algoritmo é, eu seleciono qualquer elemento, mas eu preciso abrir o espaço na parte ordenada para que eu possa realizar essa inserção da maneira adequada. Então, como que isso é feito? O algoritmo clássico de inserção, ele é, na verdade, muito parecido com o algoritmo de ordenação por bolha. Ele vai realizar trocas até que o elemento esteja na posição correta. Então, vamos ver, nesse mesmo exemplo, do 7, 9 e o 10. O 7, o 9 e o 10. E eu quero inserir o elemento 12. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar o 12 e eu vou comparar com o 17. E eu vou ver, eu preciso realizar essa troca para manter a ordenação? Da mesma forma da bolha. Se eu preciso, então eu realizo a troca. Então, agora eu vou ter, deixa eu deixar aqui 12, 7. Então, agora eu vou ter
o 7, o 12, o 9 e o 10. Aí eu tento agora de novo. O 12 com o 9, eu preciso continuar? Sim. Então eu posso realizar. 7, 9, 12 e 10. Por fim, o 12 e o 10. O 12 é maior que o 10? Sim. Então eu continuo. 7, 9, 10, 12. Cheguei ao final. Então eu já tenho esse vetor ordenado. Veja que eu tive um custo aqui, ó, de O de N, sendo que N era igual a 4 elementos, porque eu precisei fazer N trocas desse elemento. Mas, alternativamente, eu poderia ter, em vez de ter 7, 9, 10, eu poderia ter apenas que inserir o elemento número 8. Veja, o 8 comparado com o 7, eu tive que fazer essa troca. 7, 8, 9 e 10. Agora, comparando o 8 com o 9, eu não preciso realizar essa troca. E como eu sei que esse vetor já era ordenado, que essa parte já era ordenada, eu realmente não preciso nem continuar nessa sequência. Então, na implementação da ordenação por inserção, a gente vai efetivamente implementar um bubble sort com algumas restrições sobre quando parar o crescimento dessa sequência. Então, vamos dar uma olhada. Então, para a gente implementar isso, a gente tem que pensar em algumas coisinhas. Então, imagina que eu tenho a minha sequência. 2, 7, 9, 1, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui uma parte ordenada e uma parte não ordenada. O meu V apontando para cá, eu tenho as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu II, ele está apontando aqui para a última posição não ordenada. Então, o que eu preciso fazer é realizar eu vou, a cada passo, crescer essa parte ordenada e inserir um elemento na posição adequada. Qual que é o elemento mais fácil de ser inserido aqui? Nesse caso, efetivamente, é o 1, porque eu não preciso mais mudar ninguém, eu não preciso fazer nenhuma troca nessa primeira metade. Então, a única coisa que eu preciso fazer é pegar essa sequência que já está ordenada, que é o 4, 5, 6, e inserir o 1 dentro dela. Então, a minha grande tarefa é inserir o elemento. Se eu pegar uma sequência que seja I mais 1 até a posição N menos 1, é inserir esse primeiro elemento na posição que seja mais adequada. Então, como que isso vai ficar no nosso algoritmo? Como é que era o nosso bubble sort? Eu ia fazendo uma varredura, enquanto houvesse choques, eu realizava a troca. Se não houvesse choque nenhum, eu parava. Mas agora, o que eu vou fazer é o seguinte, se houver qualquer choque, eu paro, porque eu sei que para frente já está tudo ordenado. Então, quais são as comparações que eu tenho que realizar? As comparações que eu vou realizar vai ser algo do tipo, então no meu algoritmo eu vou precisar criar alguma variável que vai percorrendo esse valor que comece na posição I, que é o meu JJ. Então eu vou ter algo do tipo for JJ igual a II, JJ menor que N menos 1, JJ mais, eu vou fazer se V de JJ for maior que V de JJ mais 1, então eu realizo uma troca de V, JJ, JJ mais 1. Caso ao contrário, eu posso dar algo como um break. Que é feio, né? Então, será que a gente consegue reescrever esse algoritmo aqui de uma maneira que ele fique um pouquinho mais bonito? Ele vai funcionar com essa parte, mas acho que a gente consegue deixar ele um pouquinho melhor. Então, as condições de parada, então, efetivamente estão até mesmo nesse if. Então, a gente pode fazer algo mais bonito. Então, eu posso fazer como, por exemplo, vamos
colocar aqui, ó. Eu posso fazer um for. Então, um JJ é igual a II. E enquanto V de JJ for maior que V de JJ mais 1 e JJ for menor que N menos 1, JJ mais. Eu só coloquei aquela condição aqui. E aí a gente só coloca um troca V, JJ mais 1. Então, essa parte aqui é o meu algoritmo de inserção, que ele vai ser O de N. Veja, ele é um for, ele vai. Mas ele tem um corte, ele tem um melhor caso e um pior caso. O melhor caso é que se ele já tiver ordenado, eu não preciso fazer nada. Porque no primeiro comparativo ele já entra. Então, ele vai ser O de N no meu pior caso e ele vai ser O de 1 no meu melhor caso. Certo? Mas quantas vezes que eu vou rodar esse cara? Primeiro, quem que é minha seleção? A minha seleção está aqui, ó. Essa é a minha seleção. A minha seleção é só essa atribuição. Então, a minha seleção é O de 1, independente do contexto, certo? Eu só estou selecionando o último elemento da parte não ordenada. Tão simples quanto essa atribuição. Mas esse cara vai ter que rodar para todos os elementos. Então, eu vou ter isso rodando para um for int i, que ele vai começar lá na última posição, que é o n menos 1. Eu vou querer que ele rode enquanto ele for maior ou igual a 0, e ele vai ser i menos menos, que é um fator O de n. Então, veja, então, a complexidade desse cara ele vai ser O de n vezes O de 1 mais O de n, no meu pior caso, que vai me dar O de n quadrado, ou vai ser O de n vezes O de 1 mais O de 1 no meu melhor caso, que é O de n. E a graça maior dele é, veja a simplicidade que ele é. Eles são dois for, um dentro do outro, e eu já tenho o meu algoritmo. E aqui eu vou ter o meu void sorte char v int n. E aqui eu tenho a implementação. Então, qual que é a graça, a principal graça do algoritmo de ordenação por inserção? Ele é muito fácil de ser implementado. São duas linhas, são dois for com um valor, e esse valor eu consigo inserir até mesmo dentro do for. Qual que é o problema maior dele? Eu tenho um pior caso, um caso médio quadrático, que é bastante ruim. Mas, para situações próximas do melhor caso, e realmente em situações em que o vetor que eu preciso ordenar já está praticamente ordenado, ele é um algoritmo bastante interessante. Ele apenas não vai ser interessante em situações em que a ordenação for de uma sequência muito grande e essa sequência não estiver, ou pelo menos não tiver nenhuma garantia que ela já esteja minimamente ordenada. Então vamos ver como é que ela funciona com uma instância. 7, 3, 2, 1, 4, 6. Então vamos lá. Então a gente vai jogando todo mundo lá para fora. Então, na primeira inserção, eu só preciso inserir os 6 numa sequência vazia. Eu não vou ter trabalho nenhum. Então, eu vou ficar com 7, 3, 2, 1, 4, 6. Fazer. E aqui eu vou estar quebra. A próxima quebra é o 4. Então, eu tenho que inserir esse 4 nessa posição. E ele, efetivamente, vai ser inserido aqui logo no 6, na posição que ele já está. Então, na primeira iteração dessa inserção, ele vai parar. Então, ele vai ficar 7, 3, 2, 1, 4, 6, com o corte agora andando para cá. Agora eu preciso inserir 1, e aí vai ter o mesmo caso. Então, o 1 aqui vai ficar na mesma posição. 7, 3, 2, 1,
4, meio. Veja, até aqui não houve nenhuma troca. Agora a gente vai começar a brincar. Então agora eu preciso inserir o 2. O 2, ele vai ser inserido aqui, ó, entre 1 e o 4, certo? Então, no fim dessa interação, ele vai estar 7, 3, 1, 2, 4, meia. Agora eu preciso inserir o 3. O 3 veio aqui, ó, entre 1 e o 2. Então, ele vai ser 7, 1, 2, 3, 4, meia. E por fim, eu tenho que inserir o 7, e o 7 vai lá para o fim. Essa sequência vai ficar 1, 2, 3, 4, meia, 7. Veja que o funcionamento ao contrário é exatamente igual. Então, vamos pegar uma sequência que seja ao contrário. Vamos lá, ó. 2, 1, 6, 7, 3. Então, o que eu posso fazer agora é, começa aqui. Então, eu começo o meu corte no início. Eu vou selecionar o primeiro elemento, que é o 2. Ele vai ficar 2, 1, 6, 7, 3. Agora o corte está aqui. Agora tem que inserir o 1. O 1 vai entrar logo antes do 2. Então, ele vai ficar 1, 2, 6, 7, 3. Com o corte aqui. Agora tem que inserir o 6. O 6 já está na posição certa, então não preciso fazer nada. 1, 2, 6, 7, 3. Agora eu preciso ver o 7. Ah, o 7 também já está na posição certa, não preciso fazer nada novamente. 1, 2, 6, 7, 3. Agora eu preciso inserir o 3 vai entrar nessa posição, e no fim eu tenho o vetor 1, 2, 3, 6, 7. Tranquilo, né? Então, esse é o algoritmo de ordenação por inserção. Ele também é um algoritmo bastante simples e usa a mesma estratégia de ordenação por seleção, com apenas essa variação. Então, qual que é a vantagem desses dois algoritmos? Esses dois algoritmos são bastante simples de serem implementados. E uma variação de um deles, que é a ordenação por seleção, que tem a variação que é a ordenação por heap, é uma das ordenações mais eficientes que a gente tem. Mas a grande graça desses algoritmos, e por que é importante vocês conhecerem esses algoritmos? Eles são simples de serem implementados e eles têm situações específicas que eles são muito interessantes. O algoritmo de inserção, ele é muito interessante quando você só precisa ter alguns elementos que estão fora do lugar. Apesar deles terem um custo assintótico muito alto, para pequenas sequências, se você precisa fazer uma pequena ordenação de poucos elementos e você precisa de um algoritmo curto que ocupe pouco espaço, eles são soluções bastante interessantes. Legal, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a olhar uma outra estratégia, que é uma estratégia que tem algoritmos que são um pouco mais elaborados e que são razoavelmente mais eficientes do que esses algoritmos, mas que dão um trabalhinho maior para a gente analisar. Então, até o próximo vídeo.